tudo, assim, né? As pessoas, elas... Porque todo investidor erra, né? Tá, E aí, sem dúvida. se você falar que você, porventura, errou em algum ativo, as pessoas vão cair matando em você. Se você acerta, é maravilhoso. Mas se você erra, meu Deus, se a pessoa errou, ela vai descontar em você. Você, Luiz, e até estendendo ao seu pai, vocês já erraram? Porque assim, eu acredito que a gente procura errar menos. Mas a gente dá umas erradas. Vocês já erraram, se arrependeram de falar, coloquei nesse ativo e escorreguei? Olha, depende. Preço, várias vezes. Você compra achando que tá barato e continua caindo e continua ficando mais barato. O preço toda hora, não tem como adivinhar onde que é o fundo do poço. Agora, o ativo em si, algumas vezes, claro que já erramos. O que eu acho que tá a diferença é você aprender com seus erros. Vou dar um exemplo. Lá em 2019, tava ainda quase nos finalmentes da conclusão da fusão Boeing e Embraer. Falei, nossa, puta negócio que óbvio vai dar certo, né? E a empresa soltou um fato relevante, dizendo, olha, assim que algumas burocracias, enfim, se resolverem aqui, a Boeing vai fazer a fusão com a Embraer e nós pretendemos pagar X reais de dividendos, se não me engano, na época era 6, 8 reais, alguma coisa do tipo. Eu olhei aquilo e falei, gente, como é que ninguém tá lendo isso daqui? A empresa está dizendo, com ipsis literis, todas as letras, que vai pagar esse caminhão de dividendo. E o papel tá custando só isso e tal. Uma maravilha. Comprei. Não feliz, um pouquinho mais no final do ano, falei, vou baixar esse preço médio. Comprei um pouquinho mais e eu comprei a termo. Muito bem. 2019 passou, 2020 veio, aquela animação. Março de 2020, tivemos pandemia. Obviamente, todas as empresas sofreram, mas o setor aéreo, Embraer, apesar de não ser uma empresa de aviação civil, ela é uma empresa que tem, obviamente, uma correlação com isso, né? Despencou. Foi pra, sei lá, 5, 6 reais, alguma coisa do tipo, e eu tinha comprado a 18, 17, por aí, era um preço médio. E eu falei, cara, eu tô com esse ativo aqui. Primeiro, que se fosse só à vista, tá bom, eu até poderia ter esperado passar. Agora, quando você tem termo e todo o resto da sua carteira está caindo, quer dizer que as suas garantias também estão caindo. Quanto mais o seu ativo principal que está termado cai, mais margem chama. E aí as suas outras ações estão caindo. E vai virando uma bola de neve que quando você vai ver, só em margem de garantia, cara, já correu sua carteira. Prejuízo gigantesco, né? Isso se chama alavancagem, que é muito bom quando é pra cima, mas quando é pra baixo, te destrói. Dá um susto, né? Então, assim, no segundo circuit break, eu falei, acabou, não, já vou zerar isso aqui, eu vou engolir o prejuízo. Matei. Primeira operação a termo, depois, alguns dias depois, eu acabei vendendo no prejuízo também a ação à vista. Eu falei, eu não vou perder tempo com isso. Eu vou pegar esse recurso e eu vou comprar outras empresas que estão extremamente descontadas, que eu sei que vão pagar dividendo, que eu sei que vão se recuperar. Em quanto tempo? Para onde vão? Não sei, mas eu sei que algum dia vão se recuperar, porque isso aqui tá muito barato, tá muito assimétrico. Então eu vendi todas as porcarias, todos os erros, você engole o seu orgulho e faz o que você acha que é certo. Não dá pra brincar com a bolsa, né? Não dá. Tem que engolir o orgulho. Então, assim, o erro do ativo, ele é extremamente, assim, machuca, né? Principalmente quando foge da sua estratégia. O que eu fui fazer em Embraer? A única coisa que me levou a comprar em Embraer foi o dividendo. O que é isso? Ganância. Sim, exatamente. Você ignora, contra os seus princípios, você né? ignora todo o resto, porque você tem ali uma cenourinha, os 8 reais que não eram garantidos. Porque a fusão ainda não tinha acontecido, né? Mas, de novo, a ganância é uma coisa terrível. E o Bares também teve um erro que foi bastante importante pra gente conceitualmente, que foi na Oi. 2012 a 2014. Então, pra quem não lembra, Oi era blue chip, né? Tava em todas as carteiras de recomendação, enfim, uma empresa tida como top de linha. Setor perene, né? Setor perene, exatamente. Continua sendo, mas, enfim, uma empresa bastante complicada nos dias de hoje, né? E em 2012, da mesma maneira, ela anunciou que ia pagar um dividendo, acho que de 8 bilhões, alguma coisa do tipo. E tinha planos, assim, super arrojados de investimento, né? Lembrando que a Oi era uma das campeãs nacionais. Né? Então, recebia Tem bastante... torcida organizada e tudo. recebia bastante recursos na época, né? Os campeões nacionais, que eram do BNDES. E o mercado começou naquele momento, se animou, obviamente. Meu pai falou assim, gente, isso aqui é um caminhão de dividendo. Montou uma posição. E aí o mercado foi percebendo que não era bem assim. 2012, para quem não se lembra, para 2013, foi um ano bastante conturbado, principalmente para as elétricas, de várias ações ali que foram
descabidas, tentaram baixar a taxa de juros na marra. Época da Dilma. Exatamente. Então, a famosa MP 579. Obviamente que isso foi afetando todos os outros ativos que tinham alguma correlação, enfim, com os campeões nacionais. E naquela ocasião, já acendeu eu lembro, eu já trabalhava com meu pai na época, acendeu o farol vermelho. Ele falou, não, a hora que isso aqui der uma corrigidinha, qualquer coisinha que me der uma oportunidade, eu vou sair. Em 2014 ele fez. E, cara, de 2015 para baixo foi assim, ó, ladeira abaixo. Não só a empresa, como também o ciclo que a gente viu, né? Depois veio impeachment, enfim, cenário super conturbado. De novo, o que foi isso? Pô, esse puta dividendo aqui, na minha frente, garantido, eu não vou pegar? Você entende? Ganância, Então, né? exatamente, ganância também. Então, grandes investidores também erram. Mas eu acho que a lição mais importante é corrija. Não fica fazendo o preço médio. O que tem gente que vocês devem também receber no... Sim. Lu, pelo amor de Deus, eu comprei varejo ano passado, só derreteu. A Eu Via, por espero exemplo, né? subir. Falei, você sabe se vai subir? Depende. O cara fica comprando abaixo. Não, vou diminuir meu preço médio. É o que eu mais escuto. Exatamente. Exatamente. Mas assim, o pensamento ele não tá errado. Porque de fato, se tá mais barato, se a ação caiu, é pra comprar. Mas agora, é por isso que você tá comprando, porque você tem confiança no ativo e você acha que tá barato? Ou simplesmente pra você fazer o seu preço médio e a hora que der uma subidinha, você não ter prejuízo? Geralmente é isso. Geralmente Uma é coisa isso. você vê a Taesa cair, você fala, pô, Vai comprando Taesa. todo mês, Exato. Uma exatamente. coisa é você vê a Oi caindo. Mas eu já caí nessa também de ganância, que foi com a Pets. Pets. Eu não compro ações com menos de 5 anos de história em bolsa. Desculpa. Eu não compro ações com menos de 5 anos de história em bolsa. Porque a gente sabe que depois que ela, teoricamente, aconteceu com Americanas agora, estava auditada e os dados mudaram. Mas, teoricamente, ela tem que passar por auditorias externas também e a gente tem uma noção melhor do que está acontecendo na empresa. Quando a empresa ela não tem capital aberto, ela pode, né? A gente tem que acreditar nos números que estão sendo passados. E quando a Pets veio para o mercado, tinha aquele negócio, pô, o setor pet está em crescimento, a Pets não tem muita concorrência. Só tem a Cobase, mas tá bem abaixo de Pets. Setor fragmentado. Exato. Aí eu comecei a coçar a mão. Falei, puta, eu não posso ficar fora dessa eu também. Cara, eu acho que o setor pet tá crescendo. O ser humano cada vez menos tendo filho. O pet virando cada vez mais um filho dentro de casa. As pessoas investindo. Eu falei, não, a Pets é um baita negócio. E aí eu também amarguei um prejuízo aí. Um prejuízo grande. Acho que a empresa é boa, mas assim, ela saiu muito cara. Né? E ela não tá conseguindo demonstrar o crescimento que era esperado do mercado. Mas enfim, acho que todo mundo tem os seus erros. Todo mundo erra, gente. Quem disser que nunca errou, assim, tá mentindo, obviamente, né? Tá mentindo. Porque tem um prejuízo grande. Tem um pessoal que erra, né? Investidores, enfim. Erra rápido, né? E erra rápido, mas tem uns que não mas tem assumem, que errar né? O rápido, erro. né? Ah, eu não errei. Corrigir rápido. Mas Corrigir rápido, né? Mas Não vai ficar errando toda sabe o que é hora. engraçado também? Acho que tem uma qualidade do Barça também que eu admiro muito, é que ele não liga muito pro que a mídia tá falando dele, porque as pessoas pensam dele. Se ele tem convicção naquela empresa ou naquele case, ele vai até o fim. Porque ele tem grana pra fazer isso. 1 milhão por dia de dividendo? Exato, ele tem o dinheiro pra fazer isso. Então, lá atrás, a Unipar, poxa, ele ficou 10 anos errando e de repente deu certo. E a hora que deu certo, deu muito certo, né? Exatamente. Todo mundo entra Mas ele no tinha case. convicção que a empresa era boa, que podia Ele tinha reverter o convicção cenário, que a né? empresa era boa. Quer dizer, é a mesma convicção que a gente tem com o IRB hoje. Não tô falando que vai virar uma Unipar, pelo amor de Deus. Mas tô falando o seguinte, é essa mesma convicção de ele olha tão longe, ele enxerga tão lá na frente, que quem tá olhando com a lupa aqui não consegue enxergar o que ele tá enxergando lá na frente. Exato. Então eu já vi meu pai errar preço pra cima muitas vezes. De começar a posição lá em cima e ter que ir fazendo preço médio, comprando. Até que em determinado momento dá certo. Porque o timing pra ele não é um fator determinante. Ele prefere fazer essas posições ao longo do tempo. Até porque geralmente são posições grandes. Se ele compra tudo de uma vez, ele distorce o preço. Sim. Chama a atenção. Pô, fulano comprou 10 milhões de ações aqui num dia. Quem será? Tem gente que monitora isso. Então, se você vai comprando um pouquinho a cada dia, a gente opera para uma corretora grande, enfim, que impossível de monitorar. Então, ele tem essa filosofia de não distorcer preço, de fazer devagarinho, de ir acompanhando o ativo, de ir conhecendo, se aprofundando, enfim. Vai aos poucos, né? Vai aos poucos, exatamente.